aí, gente linda, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tenho uma mensaginha muito especial para trazer para vocês de algo que me perguntam com muita frequência. Mari, por que parece que as coisas demoram tanto para acontecer na minha vida? Ou por que parece que a minha vida tá parada? Por que demora tanto a minha vitória? Por que as coisas nunca chegam? Ou pessoas que têm promessas de Deus na vida delas e parece que essas promessas nunca se cumprem. E uma coisa que a gente ouve muito, né, gente, eu tava refletindo sobre isso, é que muitas vezes as pessoas vêm nos consolar falando assim, não, calma, é que Deus tá preparando algo muito especial para você. Ou a gente escuta aquela frase, olha, os pratos mais demorados são os melhores pratos, né, se referindo à comida, aquele prato que demora mais, que é mais bem elaborado, ele demora mais para fazer mesmo e realmente ele é mais gostoso, né? Geralmente é assim. Ou a gente ouve ainda outra frase falando, não, Deus não demora, Deus ele capricha. Gente, e eu tava refletindo sobre isso e pensando, certo, mas Deus, ele não precisa de tempo para fazer as coisas, ou a maioria das coisas, né? Teve coisas que Deus levou tempo para fazer, para preparar no sentido quando ele criou o mundo. Haja estrelas, haja isso, haja aquilo, haja sol, haja lua. Ele demorou 6 dias, no 7º dia ele descansou. Mas tem outras coisas, gente, ele é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele pode criar assim, no estalar de dedos, num piscar de olhos. Acontece o quê? Que às vezes, não é que Deus está preparando algo para nos entregar, por isso que está demorando. Muitas vezes é nós que não estamos preparados para receber. Nós que precisamos estar preparados para receber, sabe? Eu tava refletindo sobre isso porque tem coisas que, sabe, Deus ele pode fazer num piscar de olhos, como Jesus ressuscitou Lázaro. Ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias, e aí Jesus chega e fala, Lázaro, vem para fora. Só que antes disso, lembra que ele pediu para as pessoas removerem a pedra que estava fechando o túmulo, o sepulcro de Lázaro. Então, o que a gente aprende com isso? E aquilo que é a nossa parte, Jesus não vai fazer. Ele podia ter transformado aquela pedra lá em pó só com o pensamento caído e aí ele falar, Lázaro sai para fora. Não, aquilo que é a nossa parte ele não vai fazer. Então tem coisas que nós precisamos fazer para que o milagre aconteça, para que a nossa vitória aconteça. E a partir do momento que a pedra foi removida e aí Jesus falou, Lázaro, vem para fora, e ele ressuscitou, né? Assim como ele curou cegos, paralíticos, leprosos, imediatamente. Então assim, às vezes tem pedras na nossa vida que nós precisamos remover, ou tem coisas que a gente, sabe aquelas coisas que você sente lá no fundo, que você sabe que você tá deixando de fazer, que você deveria fazer e não tá fazendo? Lá no fundinho do nosso coração a gente sabe, tem o Espírito Santo que fala com a gente, tem a nossa intuição, que às vezes tá lá tipo já falando, meu, faz, você sabe que tem que fazer isso, e a gente fica procrastinando, ou fica, sabe, prolongando aquilo, ou se fazendo até tipo, não, sabe, ignorando aquilo, não deve ser isso, ou coisas, gente, que a gente precisa renunciar, entendeu? Qual é a pedra, talvez, que você precisa tirar do teu caminho? O que talvez você precisa deixar de fazer que você está fazendo? Às vezes não é só fazer algo que você precisa fazer que você sabe que não está fazendo, mas é deixar algumas coisas ou alguma coisa que você sabe que está sendo um empecilho na tua vida, que você sabe que está sendo a pedra que está impedindo do milagre chegar até você. Então, no fundo do nosso coração, a gente sabe. Então, a obediência, ela é a chave, entende? Para que as coisas aconteçam mais rapidamente na nossa vida. O povo de Israel, que todos vocês conhecem a história, né? Que eles estavam escravos no Egito, eles levaram 40 anos para chegar na terra que Deus tinha prometido para eles. Então, assim, todos nós temos promessas riquíssimas para nossa vida, milhares e milhares, está lá na Bíblia, entendeu? E às vezes as coisas não estão acontecendo, por quê? Porque talvez nós estamos agindo exatamente como aquele povo que levou 40 anos para chegar na terra prometida, uma terra muito próspera, muito que manava leite, mel, ou seja, muito próspera. Eles podiam ter feito essa trajetória em 11 dias se eles tivessem ido em linha reta, mas por causa da desobediência, da incredulidade, eles ficavam andando em círculos. E às vezes é uma bobeira que você tem que largar, que você sabe que você tem que deixar de lado, que você tem que renunciar e você não renuncia. E essa bobeira tá te fazendo andar em círculos. Às vezes é algo que você precisa fazer e que você não tá fazendo, que também
tá te levando a andar em círculos. Então, nem sempre Deus está preparando para você, por isso que tá demorando. Tem vezes que sim, gente, tem vezes que é o processo, né? Deus não pode entregar nada pra gente fora do tempo, senão a gente ia fazer a maior besteira com aquilo. Tudo tem um tempo determinado. Às vezes você tá fazendo o que tem que ser feito, às vezes você já renunciou, já abriu mão daquilo que você sabia que tinha que renunciar e que abrir mão, mas ainda não aconteceu a tua promessa, a tua vitória, aquilo que você está esperando. Aí sim, aí eu creio que algo está sendo preparado, você está passando pelo tempo do processo, porque antes de chegar a promessa também tem um processo. A gente tem que passar pelo processo e o processo não é nada fácil, ele é dolorido, ele dói. Tem momentos que a gente pensa que nada está acontecendo na nossa vida e, como eu já falei aqui, são nos momentos que a gente menos entende que Deus mais está trabalhando a nosso favor. Chega um momento que a gente acredita, tipo, não, acho que é sonho da minha cabeça, acho que isso nunca vai acontecer, que a gente deixa de acreditar e aí a gente já entra na dúvida, que é o oposto da fé. E tudo nós conseguimos por fé. A própria Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, que é pela fé que nós alcançamos todas as coisas. Então, quando a gente deixa a dúvida entrar, a gente tá ficando ainda mais longe daquelas promessas que a gente tem para nossa vida, mais longe da nossa vitória. A gente precisa crer, apesar das circunstâncias serem contrárias. Como eu falei aqui, por exemplo, Davi, quando ele recebeu a promessa de que ele seria rei de Israel, levaram quase 30 anos, gente, para isso se cumprir. Quando Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de multidões, foram 24 anos depois, sabe, que aconteceu, que foi quase 24 anos que levou para Isaac nascer. Entendeu? Então, às vezes tem um tempo determinado, às vezes não é uma questão que você tem que fazer ou que você tem que abandonar, mas é o processo que você tem que esperar até chegar nele com fé. Porque Deus testa também a nossa fé, né? Se a gente vai acreditar nele, se a gente vai ter fé, vai se manter firme até o final ou não. É preciso perseverança. E por outro lado, pode ser algo que você tem que fazer ou algo que você tem que deixar. Você tem que deixar aquilo que lá dentro, no fundo, você já sabe. Para quê? Para que chegue até você aquilo que você tanto deseja, ou as promessas de Deus para tua vida, para que chegue a tua vitória. Certo, gente? Então, que você reflita. O que você sabe que você tem que fazer que você não está fazendo e o que você sabe que você precisa, o que você sabe lá no fundo que você precisa largar, que você precisa abrir mão, que você precisa renunciar. E que você não está renunciando, que você não está obedecendo. Então, aquilo que era para chegar para você em 11 dias pode levar 40 anos, como aconteceu para o povo de Israel. Ou não, ou você pode obedecer, remover a pedra que você sabe que precisa remover e rapidamente, quando você menos imaginar, isso chega até você. Certo, gente? Então essa é a mensaginha que eu queria deixar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui para mim, de deixar seu comentário lá embaixo, porque eu amo ler os comentários de vocês, compartilhar com outras pessoas, compartilhar com vocês também que o meu best-seller Amor Próprio já está à venda na Amazon. Você encontra no link da minha bio no Instagram. O meu perfume Amor Próprio também, eu vou contar a história deles aqui para vocês num outro vídeo, uma fragrância incrível. Já vocês encontram na Amazon ou no link da minha bio. O livro Amor Próprio, olha que lindo que ele tá, gente, olha só. O livro Amor Próprio você encontra tanto na versão física quanto na digital, certo? Outra coisa, me sigam no Instagram. Mesmo que você não goste de redes sociais, essas coisas, você não precisa colocar seu nome, nem sua foto, nada, só para você não perder os conteúdos lá. Eu sempre estou postando quase que diariamente conteúdos riquíssimos, então para você não perder, não ficar de fora. Todos os meus conteúdos também estão no Spotify, que você pode escutar offline, em podcasts, quando você dirige, enquanto você toma banho, enquanto você lava louça, enquanto você faz alguma coisa. E eu também tenho mais outros 2 canais no YouTube, além desse daqui, que um se chama Cheia de Graça, que é voltado para a área da beleza, de viagens, essas coisas. Tem o vídeo do meu perfume lá, do Amor Próprio, a história dele na descrição. E também tem o canal chamado Mari Devocionais, onde eu leio a Bíblia, explico aquele capítulo, um capítulo por dia, e eu oro com vocês no final, e é surreal o resultado que as pessoas têm após escutarem os devocionais. Então entrem lá nesses outros canais, se inscrevam também, no Telegram também, certo?
certo, gente? E é essa a mensaginha de hoje. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas, de enriquecer a vida de outras pessoas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.